E aí, fantasmas? Estamos aqui com os grandes finalistas do Regional de Pokémon VGC de Goiânia que rolou no último final de semana, Pedro e Dylan, e a gente vai conversar um pouco sobre a experiência de participar de um torneio presencial de Pokémon e também de participar de uma grande final. Eu imagino que vai ser um nervosismo absurdo, beleza? Principalmente pra você aí que já pensou em jogar, mas sei lá, não conhece a comunidade, tá com medo de ir lá e só perder. Acontece. Ouça-me, vai acontecer, você vai perder muito antes de começar a ganhar e não tem problema nenhum nisso, beleza? Então, vamos começar aqui mostrando rapidamente o time deles antes deles falarem, porque eles já falam explicando basicamente como foi o projeto, o processo de construção da equipe. Vamos começar então com o Pedro, que tá com Chien-Pao, Landorus, né? Urshifu, Incineroar, Raging Bolt e Rillaboom. Pedro, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Fala um pouquinho aí desse seu time, de toda a experiência, do que você quiser falar na verdade. Fala Li, fala Dylan. Li, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui no canal com você, falar desse fim de semana aí que foi sensacional, né? Sem palavras. Tá caindo a ficha aqui ainda, né? É impressionante a repercussão que tem um regional, né? Tanta gente de fora acompanhando, todo mundo daqui. Cara, que eu recebi de mensagem no WhatsApp e tal, gente me mandando parabéns. Cara, impressionante. Até contar pra vocês uma curiosidade aqui, eu nunca posto nada no Twitter, né? Meu Twitter é só pra acompanhar, só pra ver as coisas que os outros postam. E aí, há um mês, mais ou menos, eu consegui a vaga pro Mundial, né? Fechei os 300 pontos e postei lá. Falei, acho que vale a pena, postei lá. Beleza, teve um like o post, literalmente um. Vitor Kids, Deus te abençoe, você é o verdadeiro, esteve lá desde o começo. E aí agora que eu postei do regional tal, cara, teve 200 e sei lá quantos likes, ganhei 100 seguidores, é incrível, assim, todo mundo falando do time, ganhando parabéns de gente que eu nunca nem vi na minha vida, Cybertron dando like no post, Marco Fierro, Justin Tang, só os caras muito feras, então assim, realmente o mundo inteiro acompanha e é incrível tá vivendo isso. Falando um pouquinho sobre o time, não tem nada de muito original nesse time. Eu cheguei nesse time mais ou menos uns 10 dias antes do torneio. Eu tava jogando bastante de Ursaluna Blood Moon, né, com Iron Hands, com Ogre Pão de Fogo, e não tava gostando tanto. Eu senti que Flutter Mane, Booster Speed e Urshifu de Água estavam voltando muito forte. São dois Pokémons chatos para esse time que eu tava usando, então fui atrás de alguma coisa nova e acabei encontrando alguns times mais ou menos nesse formato, né? Eu gosto muito do Urshifu de Água para eu mesmo usar, gosto de Chien-Pao, né? Na regulation passada, que foi uma regulation que eu acho que eu fui muito bem, eu tava jogando com esses dois Pokémons e gostaria muito de usar eles de novo. E aí o Raging Bolt me chamou a atenção, né? Eu gosto muito de setup, gosto muito de jogar com setup, então a hora que eu vi esse set do Raging Bolt me interessou. Eu comecei a testar o time, sinceramente não joguei muitas partidas com esse time, não tive muito tempo, mas eu joguei o Global Challenge com ele, não fiz todos os jogos, mas joguei com ele, joguei um pouco na semana antes do torneio. Pensei em fazer algumas alterações, mas não fiz praticamente nenhuma. Tinha pensado em testar um Among Us, talvez no lugar do Rillaboom, alguma coisa assim. Pensei em talvez tentar dar um pouco mais minha cara pro time. Pelo visto, ainda bem que eu não fiz, né, porque deu muito certo. Mas, cara, é basicamente o time que o pessoal usou lá no Japão. Acho que chama Taro Okada, o cara que construiu esse time. Então, dando aí os devidos créditos pro criador do time. Eu mudei, acho que 8 EVs do Urshifu. Foi basicamente a única coisa que eu mudei no time. O resto é o time original dele e funcionou muito bem aí na prática. Fiquei bem feliz com o resultado. É isso. Os de verdade o Pedro sabe quem são, tá vendo? Bom, basicamente o nome desse time é esse mesmo que o Pedro falou, né? Esse arquétipo é chamado hoje de balance japonês, que é com principalmente esse Calm Mindzinho no Raging Bolt, né? O Raging Bolt tem alguns outros sets interessantes, como o Assault Vest, mas esse tem essa peculiaridade do setup. E agora vamos ver o time do Dylan aqui, ó, na tela, com o time de Hatterene, Indeedee, Gallade, Ursaluna, a padrão, não a Blood Moon, Torkoal e Fluttermane, ou seja, 12 Pokémon distintos, um time completamente diferente do outro, uma proposta completamente diferente da outra, um time mais balanceado e um time mais ofensivo de forma lenta, né, o famoso Hard Trick Room. Dylan, o que você pensou para fazer esse time? Como você decidiu usar esse time? Ele é o que se enquadra melhor no seu estilo de jogo? Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Li. Boa noite, Pedro. Boa noite, todo mundo. Cara, eu gosto muito de Hard Trick Room. Quando eu comecei lá no Sword and Shield, o primeiro time que eu montei era um time de Hatterene. E foi uma coisa que eu gostei. Jogar com Touro, quando na época eram outras peças. E quando veio pra cá,
por muito tempo eu fiquei bravo porque a Hatterene não tinha mais o Spend Force, então não funcionava. Eu nunca gostei muito do Armarouge. Quando eu vi nessa Regulation, eu vi que muita coisa, praticamente tudo, tá viável. Você consegue fazer um time de qualquer coisa rodar, se você se sentir confortável. Como eu podia rodar qualquer coisa, eu decidi rodar alguma coisa que eu tava confortável, alguma coisa que eu gostava. Eu tava testando outras coisas antes, eu decidi dar uma segunda chance pro time de Trick Room. Como eu disse, eu gosto muito de jogar de Hatterene, eu acho ela muito forte. Magic Bounce, que é a habilidade dela, tipo, te deixa imune a Mongos, a Taunt, um monte de coisa. Junto com a NDD ali, é praticamente muito difícil alguém parar o setup de Trick Room. E a Hatterene dentro do Trick Room, ela vai bater demais, principalmente com o Terra Psíquico, o Life Orb, é tudo dano mesmo. Um Pokémon que eu não botava fé, tinha um certo preconceito até era o Gallade. Eu decidi testar e eu achei uma máquina, um absurdo, é muito, muito, muito forte nesse core. O Sharpness faz suas habilidades baterem muito, os debs dele são muito bons, que é o Psycho Cut, que é buffado pelo terreno, e Secret Sword, que além de tudo ignora buff, então é bom contra setup, é bom contra Dozo, bate muito, muito forte, e ainda tem o Wide Guard, é ótimo que, tipo, ele força muito, ele e NDD juntos, eles forçam muito jogo baseado em Read, força muito o famoso 50-50, né? Que é na situação que eu gosto de estar, até eu me sinto confortável, principalmente quando eu tô jogando com Trick Room. Tomada aí, peguei o Torkoal, é um staple praticamente nesses cores, ele é muito forte, enfraquece o Shifu, enfraquece os Pokémons. Ele também põe um componente de guerra de clima. Aliás, ele põe o clima e o Didi põe o terreno. Eu gosto bastante de jogar nessa briga, né? Pra ver quem toma o controle do terreno na batalha. Eu coloquei o Choice Specs porque ele dá muito, muito, muito dano. Se eu conseguir entrar com ele seguro, é muito difícil pro outro jogador ter um switch win, alguma coisa assim, pra não ser, tipo, varrido. Eu coloquei essa Termine por último. Eu devo dizer que eu usei ela em um jogo, durante todo o regional. Que ela entrou, ela deu um Dazzling Gleam, ela foi focada, morreu, mas não consegui sentar o Trick Room. Nos treinos, ela ajudava muito contra equipes de Hyper Offense, contra outras mains, contra Yu, umas matches, que eu não peguei nenhuma durante a minha run, então ela acabou sendo meio necessária. Eu testava antes também o King Gambit, joguei acho que o Global Challenge com ele ainda, coloquei o Ursaluna por último. King Gambit ele tava lá pra matchups que tinha o Snarl, que eu peguei muitos, que enfraqueciam o Toro, que enfraqueciam a Hatterene, mas eu achava que ele não tava casando legal, eu decidi colocar o Ursaluna por último. Eu peguei um set que o Rafa fez pra mim, montou. Eu gostei bastante, ela é uma Ursaluna mais defensiva, mais voltada pra se setar o Sword Dance mesmo. E é isso, eu fui jogando, eu fui testando, eu vi que tudo casava e eu me senti bem confortável durante todo o dia, assim. Todos os meus jogos, eles foram, com exceção de 2, que foi a semifinal e acho que o 6º round, foi 2-0. Então, tipo, eu tava bem tranquilo, eu sabia o que eu tinha que fazer nas minhas matches, eu tava muito confortável, todos os jogos eu achava que eu ia ganhar, eu sempre me senti tranquilo. Ótimo. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante de se ouvir, inclusive, porque essa tranquilidade gera alguns fatores, porque assim, o nervosismo em torneio presencial é muito comum, então isso tem que estar na balança na hora de você escolher um time, então quanto mais confortável você tiver, melhor. E se você enfrenta um adversário nervoso e sem tanto controle do time, você já larga na frente sem dúvida alguma. Até porque o mental tem bastante influência em Pokémon, né? Mas enfim, acho que melhor do que a teoria, vamos ver então na prática o funcionamento das equipes. E acho que vai ser um exercício bem interessante da gente ver as duas partidas da final, com vocês analisando o que vocês pensaram e o que vocês corrigiriam, o que vocês estavam pensando na hora. Vamos começar aqui com o primeiro jogo. Beleza, essa aqui é a primeira partida, ó. A gente tá vendo aí os leads. Esse é o lead do Pedro, né, de Raging Bolt e Chien-Pao. E esse é o lead do Dylan, de Hatterene e Indeedee. Eu vou começar pelo Dylan, que acho que é mais simples de explicar, né? É um lead padrão de hard Trick Room, Follow Me, Trick Room, né, Dylan? Eu entrei assim porque é o mais seguro, assim, principalmente pra você testar e ver o que o oponente quer fazer. A Indeedee é sempre segura, porque ela redireciona com o Follow Me. E às vezes se eu entrar sem ela. Ele acabou entrando com uma lead que eu achei um pouco difícil. Eu acho que era até a melhor lead dele contra mim. Chien-Pao me atrapalha um pouco. Mas eu precisei primeiro setar o Trick Room pra começar a ter a vantagem, né? A ideia era essa mesmo, Pedro? Tipo, Calm Mind pra já diminuir o dano de golpes especiais e Pokémon Dark pra não ter o spam de Expand Force? Acho que um contexto importante, não me lembro se a gente já falou, eu e o Dylan jogamos no Suíço, a gente jogou na última rodada do Suíço. Então acho que nós dois tivemos um tempinho também para pensar nessa partida e que adaptações a gente poderia fazer. E eu tirei 2 lições, acho, das partidas que a gente fez no Suíço.
Primeiro, eu tava abrindo com uma lead um pouco passiva, que acho que era Incineroar com Raging Bolt. Então, o que acabava acontecendo? O Incineroar dava um parting shot na Indeedee, que não me ajudava em nada, né? Eu tinha praticamente um slot perdido ali, enquanto o resto acontecia mais ou menos igual. Percebi também que o Raging Bolt com um Calm Mind não matava ninguém. Né, o time de Trick Room é muito bulky, os Pokémon têm muito HP, então eu senti que precisava abrir com ele para setar mais Calm Minds o mais rápido que eu pudesse, para ver se aí sim conseguia algumas kills, especialmente na Indeedee e no Gallade. Né? Então a ideia foi abrir com o Raging Bolt para tentar ir acumulando os boosts e abrir com o Shenpao em vez do Incineroar para já colocar um pouco mais de pressão desde o começo. O Tera Fada aqui imagino que seja pra fugir desse dano super efetivo da Sling, né? E você continuar conseguindo subir o Calm Mind. E esse Hard Switch aqui pro Gallade é pra se valer o máximo possível da Trick Room, Dilo? Sim, e porque ele tem Rillaboom e eu tenho Indeedee. Então esse match, acima de tudo, ele é um match sobre o terreno. Quem controlar o terreno tem mais chances de ganhar, provavelmente ganha. Então eu preciso preservar a Indeedee, porque eu sei que ele vai entrar com um Rillaboom em algum momento, e eu preciso ter ela pra resetar o terreno, não tomar Thunderclap, o Sucker Punch, todas essas coisas. E ao mesmo tempo eu entro com o Gallade pra pressionar, porque ele bate físico, pressionar o Raging Bolt, ou o Shenpao, e até mesmo o Rillaboom, que eu imagino que ele seja pra colocar no campo também. A questão do Tera o Tera Fada é quase sempre bom nesse matchup, porque ele desde que ele não traga o Torkoal, que eu imaginei que ele não ia trazer, porque no primeiro set que a gente fez, o Torkoal não fez basicamente nada, então eu imaginei que ele não ia trazer de novo. Desde que ele não tem o Torkoal, eu não perco nenhuma resistência muito importante, ganho uma resistência ao Sacred Sword, na verdade, ao não tomo super efetivo do Dazzling Gleam, então foi mais nesse sentido. Se não tivesse o Torkoal, não tomo super efetivo do Headlong Rush, né, da Ursaluna. Então, se não tem o Torkoal e eu achei que não tinha, praticamente não tem motivo para não dar esse Tera, e a princípio eu também não via por que dar em nenhum outro Pokémon do time, então acho que era um Tera fácil assim de escolher nesse matchup. Uma coisa que acho que chamou atenção, ou vem chamando atenção nesse meta, é o potencial regenerativo do Raging Bolt, né? Com leftovers, com terreno de grama, e aqui você já bota o terreno de grama exatamente o que o Dylan tinha falado, né? Sobre preservar a Indeedee. E esse terreno de grama com leftovers não aconteceu no jogo de vocês, mas a gente viu, acho que no jogo do Agathe, um Raging Bolt com, sei lá, 25% de vida, terminando o jogo com quase 5%. Então é algo que também atrapalha, dificulta fechar algumas contas, né? Ainda mais depois de perder a fraqueza aqui pro Headlong Rush. Acho que a gente vai ver, inclusive, algo assim acontecendo nesse jogo, né, Dylan? Acho que você tenta o nocaute aqui no Raging Bolt e perde esse nocaute por um pouquinho, se eu não me engano. Eu queria tirar o Rillaboom pra ganhar o terreno, mas eu errei forte aí, porque eu devia ter terado a Ursaluna. Eu não tinha por que não ter terado a Ursaluna. Era meu plano de jogo, terar ela, só que eu quis segurar, porque eu acho muito importante em jogos assim você tentar segurar o gatilho do Tera, porque às vezes a informação é alguma coisa que você acaba entregando e pode ser punido depois. Tera Fada, né? Aí eu não tomaria dano e aí, tipo, eu conseguiria levar melhor o restante da partida. Eu também imaginei que ele ia tentar focar o Gallade. Uma coisa interessante sobre o Tera Fada contra o do Pedro é que esse set que você escolheu pro Raging Bolt é um set um tanto quanto arriscado contra o Tera Fada e contra Pokémon de Fada em geral, né? Ainda mais times de Hard Trick Room que geralmente tem o Farigiraf ou o Terreno Psíquico pra impedir prioridade. E aí os seus golpes ofensivos é Thunderclap, que é prioridade, e Dragon Pulse, que não toca em Fada. Então, se ele tivesse dado o Tera Fada aqui na Ursaluna, o Raging Bolt não tocaria nessa Ursaluna por um bom tempo, né? Cara, esse matchup era muito difícil por causa disso, porque isso acontecia com a Ursaluna terada, como você falou, e com a Hatterene sem terar nem nada. A Hatterene já é fada, então quando ele traz os dois, que é o que ele fez nas duas partidas, né, e ele dá o Tera na Ursaluna, acaba tendo dois Pokémons que o Raging Bolt não consegue encostar, né? Mesmo assim, eu acho que ele é importante na matchup, porque ele consegue, é a forma mais rápida de se livrar da Indeedee do Gallade, né? Então eu acho que ele era importante mesmo assim, não me arrependo de ter trazido ele, mas isso era uma complicação, isso dificultou assim demais a matchup, esse Tera da Ursaluna, o fato de ter a Hatterene, complicou muito, assim, era uma dificuldade que eu não previa quando eu olhei o time do Dylan pela primeira vez, né? Não achei que ia ser um matchup tão complicado, mas especialmente depois da gente jogar o primeiro set aqui na final, eu vi que realmente era muito difícil pra mim por causa dessa questão. Eu conseguia fazer o setup com o Raging Bolt,
Bolt, mas em determinados momentos eu não conseguia tocar nada que tava no campo do lado dele, até porque eu acho que essa questão da guerra do terreno ele ganhou com certa tranquilidade em praticamente todas as partidas que a gente jogou. Ele conseguiu muito bem tirar o Rillaboom e ele teve a vantagem do terreno quase que o tempo todo. Fala, Dylan, você riu aí. É que eu me mudei essa parte, é uma coisa que eu acho que eu consigo jogar bem, assim, essa questão tanto do terreno quanto do clima. Sou acostumado a jogar sempre com pokémons que tem um dos dois, então no começo é uma coisa que eu sinto bem confortável. Agora sim, aqui vem o Terafada da Ursaluna. E você chegou a mencionar, Dylan, que algumas pessoas depois falaram: cara, o que você fez naquela rodada? O que você fez naquele turno? E, se eu não me engano, uma dessas coisas foi esse lance do set de Raging Bolt não tocar nos seus bichos fada quando o terreno estava ativo, né? Você chegou a perceber isso durante o jogo? É o nervosismo mesmo de estar numa final que dá uma embaçada na visão? Eu senti um pouco isso, eu demorei um pouco pra perceber isso. Eu percebi no meio do primeiro jogo, assim, mais ou menos nesse momento assim, que a gente tá. Tanto que eu começo com a Ursaluna no próximo. Como eu disse, meu gameplay já era, terar ela, mas, por causa desse um pouco do nervosismo e dessa questão de segurar ou não, eu acabei não terando. O Pedro leu certo, né? Ele teve a coragem de clicar no Dragon Pulse mesmo assim, e deu uns 60% na Ursaluna, que me deixou muito atrás nessa partida. E é engraçado, porque todo esse contexto de terreno e terafada atrapalhando o Raging Bolt parece que dá uma certa vantagem aqui pro Dylan, mas acho que você conseguiu gastar bem os turnos de Trick Room, Pedro. Você chegou a treinar essa matchup? Como é que... Porque eu acho isso uma das coisas mais complicadas de se fazer. Tipo, qual o momento certo de proteger? Qual o momento certo de fazer a troca e tentar pegar um Expanding Force, como você fez agora aí? Você treinou bastante essa match? Como que você joga contra a Hard Trick Room, geralmente? Cara, não tinha treinado muito essa matchup, pelo menos não com um time tão Hard Trick Room assim. Tinha pego até alguns com Iron Crown, alguma coisa tipo um pouco mais versátil, assim, ou com Ursaluna Blood Moon. Mas acho que não tinha jogado praticamente nenhuma partida contra Hard Trick Room mesmo. O setup do Raging Bolt foi muito importante para isso, porque apesar dele não estar dando muito dano, ele funciona como uma âncora ali de um lado do campo, né? Um bicho muito difícil de derrubar, que ajuda muito a segurar os turnos de Trick Room. Então, mesmo que ele não esteja dando muito dano, ele ajudou muito a gastar os turnos de Trick Room. No nosso set do Suíço, acho que nos 2 jogos o Dylan conseguiu subir 2 vezes, né, o Trick Room, e essa foi uma coisa que eu tava determinado a não deixar acontecer de novo, né? Então, tentei me posicionar para estalhar o Trick Room, e quando acabasse eu consegui não deixar ele subir de novo, né? Uma das minhas estratégias para isso era o Rillaboom. Essa não funcionou muito bem, mas as outras 2 eu acho que funcionaram bem, que era o setup do Raging Bolt e preservar o máximo possível a Focus Sash do Shenpao. Foi algo que eu tentei fazer nas 2 partidas e que acabou sendo importante no late game eu ainda ter acesso a essa Sash. Bom, e aqui a gente vê o fim do jogo, né? Talvez aquele Terra Fada demorada da Ursaluna, né, que fez você levar muito dano, acabou deixando ela na range de alguns burns e acabou que ela caiu pro próprio burn. Então, vamos pular aqui pro jogo número 2 e continuar nossa conversa. Esse primeiro jogo eu sinto que o Pedro realmente ele jogou melhor e mereceu jogar, assim. Eu acho bem discutível. Ele conseguiu talhar bem o Trick Room. Cara, e a coisa do set do Shenpao realmente é a principal, assim. Quando chegava no late game e ele com Sash ainda, era muito difícil, que eu precisava sobreviver a muitos golpes pra conseguir quebrar. Beleza, vamos começar então com o jogo de número 2 aí, e a gente vai ver basicamente o mesmo lead do lado do Pedro e uma certa adaptação agora com a Ursaluna do lado do Dylan. Fala, Pedro. Foi uma certa adaptação que quebrou bastante, né? Assim, eu fiquei bem surpreso com essa mudança aí na lead, porque... de novo, Raging Bolt não toca Hatterene, o Shenpao com certeza não matava em um hit, então eu não tava muito... O Ursaluna podia terar, né? Se terasse de cara, o Raging Bolt já não tocava em nenhum dos 2, então eu não tava muito confortável com essa lead, mas achei que era importante dar dano e de repente contar um pouquinho com a sorte, que como vocês vão ver é justamente o que aconteceu aí nesse turno. Qual foi a ideia de fazer essa adaptação? Acho que aqui você já tinha percebido o potencial da Ursaluna, né, Sim, Dylan? sim. Aí eu já entrei com a ideia de abrir com ela terano pra eu conseguir ameaçar eles, pra não deixar ele livre de fazer o que quisesse. Só que eu sabia que entrando sem DD eu estaria vulnerável a algumas coisas. Enfim, foi uma aposta que eu acabei fazendo e acabou não se pagando. Sinto que se o Trick Room sai nesse jogo, eu estaria numa posição bem confortável para forçar o jogo 3. A gente vai ver o que aconteceu aqui, que é do jogo, né? Logicamente que, a gente adoraria ver como é que
se desenrolaria esse jogo sem esse flint aí do Icicle Crash, mas também é do jogo e também é o risco que você acaba correndo ao abrir sem o redirecionamento, né? Ou até apostando em tem alguns setters de Trick Room que não podem ser flinchados. É do jogo, não tem muito o que fazer, né? Importou, sem dúvida importou. Acho que o Dylan falou tá perfeito. Se sai o Trick Room aqui, favoreceria muito pra ele levar pro jogo 2. Eu acho que pro jogo 3. Eu acho que ele jogou muito bem nessa partida, porque eu acho que com esse flint ele realmente ficou numa situação bem desconfortável. Assim, só não foi pior pra ele porque eu tava com o Raging Bolt. Então assim, eu subi o Calm Mind, mas não tinha muito sentido eu ficar em campo aqui, porque eu não tava tocando em nenhum dos dois. Mas ao mesmo tempo a Ursaluna não seta Trick Room, né? Então se eu focasse ali do lado que tava a Raterine e jogasse bem, reposicionasse, trouxesse alguma coisa que eu tinha na back, eu poderia evitar o Trick Room. Ao mesmo tempo, ele tá com uma Ursaluna queimada, eu sabia que basicamente o que eu trouxesse ali no lugar do Raging Bolt ia morrer, né? Eu tava plenamente consciente disso, não achei que ele ia clicar o Headlong Rush de novo, tive que escolher alguma coisa basicamente pra sacrificar, e aí escolhi o Landorus, se não me engano, né? Que foi uma pena, porque acho que o Landorus, com a vantagem da velocidade, ia colocar muita pressão, mas eu tentei preservar o Rillaboom para manter a vitória da batalha do terreno. Mais uma vez não consegui, então acho que o Dylan conseguiu deixar esse jogo muito, muito perto, mesmo tendo sido um turno 1 tão ruim para ele. Eu concordo. Eu acho que apesar desse turno 1 péssimo, você conseguiu voltar bem, você jogou bem. E assim, dentro das possibilidades de um flint turno 1 de um time de Trick Room, acho que você jogou uma partida bem acirrada nesse jogo 2, não, Dylan? Eu fiquei bem orgulhoso de como eu joguei no segundo jogo. Quando eu tomei o flint, eu só sorri e falei, bem, vou ver o que eu posso fazer aqui. Eu sabia que o Ursaluna era a minha principal win-con naquela situação, então eu tinha que tentar segurar a Raterine e ir rodando o meu time enquanto a Ursaluna ia dando trabalho. Eu consegui entrar na posição que tentar criar uma abertura para setar o Trick Room, ter o domínio da partida. Essa é uma situação que quem joga de Trick Room geralmente se vê mais pro final da partida, né? Numa eventual necessidade de setar um segundo Trick Room, que aí você já tá com seus Pokémon bastante castigados, geralmente na range de 1 ou 2 golpes, e aí o posicionamento pra você fazer esse segundo Trick Room é um pouco mais complicado. O primeiro, em tese, deveria ser mais seguro, porque você tá com a vida cheia, você eventualmente tem um redirecionamento, e aí você acaba meio que se vendo numa situação onde o primeiro Trick Room não sai, e você precisa, como você falou, rodar essa equipe, reposicionar para um momento que você consegue, se é que você conseguiria de fato, setar esse primeiro Trick Room. Mas acho que isso que você falou a gente consegue ver bem, né? Enquanto você vai girando o time, a Ursaluna faz uma pressão ofensiva muito bizarra. E nesse último turno também, tanto que o Dylan falou quanto que eu falei, essa aconteceu exatamente o que nós dois falamos. Eu não jamais arriscaria deixar o lado que pode setar o Trick Room sem atacar, então eu dobrei ali onde a Ndidi saiu pra garantir, ou a Raterine, não me lembro, pra garantir que eu ia pegar um kill ali onde podia sair um Trick Room, e o Dylan atacando com a Ursaluna, derrubando tudo que vinha pela frente ali. Então acho que nesse momento a gente já tava com os game plans bem definidos e eu tava determinado a não deixar ele subir o Trick Room. Ele acho que percebeu isso e tava determinado a atropelar todo mundo com a Ursaluna mesmo. E eu acho que talvez essa trocação franca é que aproximou esse jogo, né? De novo a gente vê uma switch aí do Dylan pra tentar pescar alguma coisa, alguma possibilidade. Mas acho que essa trocação trouxe o jogo pra uma proximidade que talvez depois do jogo do turno 1 ali com o Flint não tivesse tão próximo. Então, de novo aí, o foco do Pedro nos Pokémon ao lado da Ursaluna. Agora sim, ele foca na Ursaluna também com o Rillaboom. Mas enquanto isso, a Ursaluna vai nocauteando basicamente tudo que vem pela frente, né, Gil? Sim. Tanto no turno anterior quanto nesse, eu fiquei com medo do Chimpao proteger. Então sempre achei mais seguro bater no truque pra conseguir ir limpando. Contando que agora que eu já tinha levado o Chimpao pro Sash, eu ia conseguir forçar ele. Quando eu cheguei nessa situação, forçou uns 50-50, porque um dos dois ia proteger. Eu já tinha percebido que só o Chimpao me batia. E apesar de ser meio óbvio o Protect no Chimpao, eu sentia que se eu não batesse no Chimpao, eu perderia o jogo. Tipo, eu não queria abrir pra isso. Aqui é aquela situação em que o Dylan basicamente precisa nocautear o Chimpao para vencer o jogo, já que ele tem Terra Fada, já que ele tem o Terreno Psíquico, e como a gente já falou, isso é o que meio que não permite o Raging Bolt atacar, né? E aí, de fato, vem o Protect no Chimpao. E vamos ver o que vocês decidiram fazer aqui, ó. O Follow Me, pra preservar a Ursaluna, o que faz sentido
na minha opinião. O Dragon Pulse saindo na NDD. E aí vamos ver o que a Ursaluna faz aqui. A Ursaluna provavelmente vai no Tianpao, que você falou que era o seu... exatamente. E aí, mesmo você perdendo a NDD, e aí com o terreno começando a correr, né, os turnos, como você tem a Haterene ainda, me parece ainda que tá numa situação tranquila, né? Porque são 2 fadas contra um bicho que tem golpe dragão e prioridade. Esse é aquele turno-chave que as pessoas vieram até você, Dylan, falar: meu Deus, o que aconteceu aqui? Esse agora é o turno-chave que você basicamente precisa... Ok, o Tianpao já protegeu, ele não consegue proteger agora de novo. Eu só preciso finalizar o Tianpao. Cara, aí eu já tava com muita coisa na cabeça. Eu estava há muito tempo já, muitos turnos já. Eu preciso fazer jogadas que vão me fazer vencer o jogo. Então eu sempre tô tentando pensar em alguma coisa à frente, algum passo a mais. Em vez de ter feito o básico, que seria só dar um Dazzling e bater no Tianpao. Eu acho que mesmo com isso, e mesmo com o Flint no começo, eu acho que o Pedro conseguiu aproveitar a vantagem que ele teve, conseguir jogar em volta disso. Eu tentei correr atrás, mas no fim não consegui. E é muito louco que, logicamente, se você faz a play de bater com os dois, você, em tese, ganha o jogo, né? Logicamente, a gente teria que ver quantos turnos de terreno ainda teria. Mas mesmo se o Pedro focasse na Ursaluna, que foi o que você escolheu proteger, você também teria vencido o jogo. Então foi um duplo azar aqui, né? Tanto de você já cansado pelo longo torneio não ter visualizado isso, quanto também por ele ter escolhido bater justamente ali no que você não protegeu. E o Pedro já explicou, né? A ideia dele era bater sempre no setter de Trick Room que tivesse em campo, né, Pedro? Na verdade, aqui teve um elemento a mais, né? Porque a Ursaluna tava com a vida baixa e tava tomando burn. Então, cara, esse foi um turno muito difícil, porque eu vi aí que o Dylan também clicou o golpe dele quase no último segundo, eu também, né? Acabei jogando um pouquinho errado, eu refleti depois. O que aconteceu ali? Eu acho que era um turno difícil pros dois, porque acho que se o Dylan tenta proteger um dos dois e erra, que é o que aconteceu, acho que ele perde na hora. Se ele tentasse perder um dos dois e errasse, não tinha como pra ele. Então, eu imaginei que ele não ia proteger nenhum dos... Se ele protege e acerta, ele ganha na hora, né? Mas eu imaginei que ele não ia querer arriscar o 50-50, achei que ele não ia proteger nenhum dos dois, né? Então, eu quis tirar a Haterene achando que talvez depois eu conseguisse alguns protects pra Ursaluna morrer no burn, né? Foi por isso que eu ataquei a Haterene e não a Ursaluna. E aí, nesse sentido, eu acho que foi um erro eu ter clicado protect com o Raging Bolt, porque aí, se tudo acontecesse como eu pensei que ia acontecer, eu provavelmente ia precisar de um triple protect ali com o Raging Bolt. Eu deveria ter atacado mesmo que não desse nada, porque eu sabia que o Pokémon que sobrevivesse dele ia bater no Tianpao, né? A Ursaluna ia bater no Tianpao. Então eu não devia ter dado protect, mesmo que não fosse fazer nada naquele turno, só pra eu depois ter mais chance de acertar um double protect que eu ia precisar pra ganhar o jogo. Mas também, cara, tava acabando o tempo ali, eu não tinha conseguido chegar nessa conclusão ainda, acabei clicando Protect. Aí a hora que eu vi o Dylan protegendo, cara, ali foi o primeiro momento que eu percebi. Falei, cara, se esse Ice Cold Crash acertar, eu ganhei, vou ser campeão. Aí foi ali que eu percebi, cara, nunca rezei tanto pra um golpe acertar na minha vida e graças a Deus deu certo. Interessante essa sua visão. Eu realmente também não tinha pensado nisso, que você acabou gastando um turno de Protect, quando talvez esse Protect seria mais vantajoso depois de você eventualmente estar numa situação de 1x1, né? Mas imagino que a pressão de estar numa final e de num turno decisivo, de novo, é muito mais fácil, na minha opinião, e isso é uma coisa que eu tenho dificuldade como jogador. Eu consigo visualizar melhor as plays, ou as melhores plays possíveis, vendo de fora do que estando dentro da partida, né? Eu não sei o que acontece quando a gente joga Pokémon, que quando a gente tá dentro da partida, parece que a gente não consegue ter a visão completa da coisa, e quando a gente vê de fora e fala, tá bom, era óbvio. Aí eu só não consegui ver na hora, tá ligado? E talvez seja a diferença dos caras que são muito bravos e eles conseguem ver na hora. Mas, logicamente, vocês são muito bravos porque vocês estavam na final. Mas você concorda mais ou menos com isso, Dylan? Concordo. Eu tava com esse medo do burn esticando também. Eu tava com medo de perder nesse stall, entre aspas. Eu não consegui ver, escolhi no último segundo. Eu fiquei pensando se é isso, se é aquilo, em qual aposta eu faria. Acabei apostando errado. É do jogo, acontece. Mas, no fim, eu fiquei feliz também. Não tem problema. Eu achei merecido. Eu achei que o Pedro jogou bem, e eu acho que qualquer um de nós ali que foi campeão tava ótimo. Isso sem dúvida nenhuma, e eu acho que essa partida 2 é a prova de como o Dylan jogou muito bem, mesmo com um revés que, tipo, as pessoas podem achar, beleza, é só um flint, não é tudo isso, mas para um time que se propõe a jogar com
com Pokémon lentos, perder a possibilidade de você dar Tranquilinho no turno 1 é uma grande coisa, então mesmo com isso você conseguiu uma partida muito close, que inclusive aparentemente você poderia ter vencido, não fosse essa loucura que é o Pokémon VGC da gente não conseguir enxergar direito as coisas quando a gente tá jogando. Pedrão, parabéns, meu querido, vocês dois jogaram muito bem, mas queria passar a palavra pra você, quiser deixar um recado final aí, uma análise final também, fica à vontade, meu querido. Obrigado, Li, obrigado pelas entrevistas lá no Regional, obrigado pelo convite para estar aqui no canal, obrigado, Dylan, pelo set, conheci o Dylan nesse fim de semana, até jantamos no sábado, né, Dylan, trocamos uma ideia, cara, gente finíssima, torci pra caramba ali na sua semifinal, cara, queria muito que você chegasse, queria muito jogar contra você de novo. Parabéns aí pela run, seu time é, cara, sensacional, né? Merecia ter ganho. Acho que a gente tava ali numa final em que, como você falou, qualquer um dos dois ia merecer. Abraços, cara, abraço pra toda a rapaziada lá do VGC que tava no torneio, quem não foi também, todo mundo que me ajudou ali a discutir os times, discutir as matchups, né? Ken, Guagati, o Léo que tava trocando mensagem comigo o tempo todo. Abraço pros meus amigos aqui de São Paulo também, que estavam vendo a final da stream. E um beijo para todo mundo aqui de casa, da minha família, meus irmãos, meus pais, meus avós. Eles não entendem nada do jogo, mas ficam felizes por mim. Acho que isso é legal de ver, né? Eles não conseguem entender a repercussão, né, do que é ganhar um regional, mas eles ficaram muito, muito felizes também. Vou aproveitar a oportunidade para mandar um beijo específico para os meus avós, os 4 que estão vivos, vovó Ari, vovó Dilu, vovó Suzy, Mélia, né? Todos os 4, acho que eles vão ficar muito felizes de eu ter lembrado deles aqui. Então, aproveitando a oportunidade, um beijo pra todos, amo vocês. Muito legal, muito legal. E pra você também, Dylan, parabéns. Eu acho que pra galera entender o tamanho do feito de vocês dois, o Regional de Pokémon é um torneio relativamente antigo, mas no Brasil só tinha de TCG até um ano atrás. Então, assim, se a gente for parar pra contar, teve Natal, teve São Paulo, teve Curitiba, e esse é o 4º regional de Pokémon VGC do Brasil. Então, faz muito pouco tempo que esse torneio começou, e eu acho que só começou graças ao crescimento incrível que essa comunidade teve desde Sword and Shield, desde a pandemia, com torneios online, e também com caras novos aparecendo, como as 2 caras novas que a gente tá conhecendo aqui. Então, Dylan, parabéns, mano. Tenho certeza que você tá muito feliz com o segundo colocado. Inclusive, se a ficha ainda não caiu, que caia, porque vocês conseguiram algo absolutamente incrível. É um resultado bizarramente legal e que a gente se encontra agora na Havaí, Dylan. Opa! Muito obrigado, Li, pelo convite, por tudo, assim, pela entrevista. Também queria mandar um abraço pro pessoal, o pessoal que tava comigo lá na PEI, que ficou me apoiando, ficou dando moral, que ficou chamando de campeão, me motivando o tempo todo, o Igor, o Phil, o Vitão, o Kengo, todo mundo que veio comigo depois que eu consegui me classificar pro Top Cut, depois da semifinal, depois da final, me parabenizar, me abraçar, me cumprimentar. Muito obrigado, eu fico muito feliz, é muito bom você andar aqui e ver esses grandes jogadores que estavam lá. Você sempre acaba assistindo na stream, você vê o pessoal falando e eles vindo te cumprimentar, te reconhecendo assim como um adversário. Um abraço também ao pessoal que ficou aqui apoiando pelo Zap, DJ Alan, o Rafa, Matheus, Brendo, mais um monte de gente que eu vou acabar esquecendo. E por último, um beijo para minha queridíssima esposa Vitória. E cara, é isso. Muito obrigado por tudo, todo mundo. É um sonho que tá... Eu tô olhando aqui pra medalha no fundo aqui, às vezes eu paro e dou risada, assim, tipo, pensar que as coisas que eu, sei lá, só imaginava, assim, de longe, tipo, acontecendo é surreal. É surreal mesmo. E eu imagino a felicidade que vocês tenham sentido e uma felicidade muito digna. Você aí de casa que ainda não joga VGC, cara, sério, a comunidade é incrível. Comece a jogar, não tenha medo de perder, não tenha vergonha de ir nos torneios, todo mundo vai te receber muito bem. E perder, todo mundo perdeu. Até chegar aqui, eu tenho certeza que tanto o Dylan quanto o Pedro perderam várias partidas. Talvez a maioria delas, até chegar na vitória, é preciso perder, é preciso aprender. Só assim que a gente melhora como jogador, beleza? O Twitter dos dois vai estar na descrição. Sempre lembrando que a comunidade VGC é muito ativa no Twitter. Então, se você tá afim de saber das coisas do competitivo, cria um Twitterzinho, segue a galera aí, os jogadores brasileiros, as páginas, que você vai ficar por dentro de tudo, beleza?
beleza? Também vou tentar manter a promessa aí de estar sempre criando conteúdo sobre competitivo, ainda que boa parte da galera que joga Pokémon ainda não se interessa, mas eu acredito fielmente que isso um dia vai mudar, porque é um jogo muito legal e é uma comunidade muito divertida. Fora que viajar com os amigos pra outros lugares e ainda poder jogar Pokémon é demais, não é? É demais ou não é, Dylan? É mágico, é mágico. É a melhor parte você viajar pra um local diferente, ver gente, conhecer gente, você andar ali pelas mesas, rever rostos, amizade que você vai construindo, você vai construindo ela realmente, né? Tipo, passo a passo, cada vez. Torcer pelo seu adversário também, que é uma coisa mágica. Eu nunca achei que eu ia jogar, tipo, uma final e depois mesmo perdendo, assim, eu não sentiria uma espécie de rancor ou raiva do meu adversário, e sim felicidade por ele ter ganho também. Acho isso, tipo, mágico. E isso pra mim é o que é a magia de jogar o Pokémon, de jogar o VGC. Viajar pra um torneio de Pokémon é uma experiência muito além do torneio em si, né, Pedro? Ah, com certeza, com certeza. Eu nunca tinha ido pra Goiânia, por exemplo, nunca fui pro Havaí, nos veremos lá sim também. Então acho que é sensacional. Você conhece a galera, cara, conheci praticamente tanta gente nos torneios que eu viajei pra jogar, quanto eu conheci nas dezenas de torneios que eu fui aqui em São Paulo. Outro dia fui pra Curitiba jogar um mid-season lá, também, cara, galera, gente finíssima, reencontrei vários deles em Goiânia, né, Guzma, tal, rapaziada lá de Curitiba, trocamos uma ideia. Então, realmente, é muito além do torneio, e mesmo o torneio, que o Dylan falou, é uma experiência super legal, você trocar ideia com seus amigos depois dos rounds, né, ver quem ganhou, quem perdeu, quem tá com raiva, quem tá feliz, né, e aí quem tá feliz escuta um pouco mais quem perdeu, aí no round seguinte muda, você perdeu e você quer xingar todo mundo, aí a rapaziada te dá uma moral. Então, cara, é uma experiência muito legal você estar lá com pessoas que você gosta e que você confia. Cara, recomendo muito. Não poderia recomendar mais. Demorei um pouco pra começar até, também eu diria, mas recomendo muito, muito. Experiências que eu gostei muito e que não pretendo parar em breve. É isso, ouve os caras, hein? Começa a jogar, vem com a gente, porque é uma experiência incrível. Todos os links que vocês vão precisar estão na descrição, inscreva-se no canal. E é isso, a gente se vê na próxima.